Boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, com exceção da vereadora Sandra Assis, todos os demais estão presentes na sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Coloca a ata da última sessão em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, antes de começar a leitura, gostaria de pedir um minuto de silêncio para assistir a primeira vereadora. Interessado, Poder Executivo. Assunto: mensagem. Interessado, Poder Executivo. Mensagem número 1220/2015. Projeto de lei número 009/2015. Estima a receita e fixa a despesa do município de Salesópolis para o exercício de 2016. Interessado, vereadores Mário Barbosa Pinto e Cristian Luiz Candelária. Assunto: requerimento número 099/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal prestar informações e encaminhar documentos acerca da restituição do valor de R$ 30.900 à CODASP, relativo ao furto de uma pá carregadeira e demais equipamentos do aterro sanitário em Biritiba Mirim. Primeiro, existe algum processo administrativo para apurar as responsabilidades pelo furto? Segundo, a quem cabia o seguro da máquina? A Prefeitura Municipal ou a empresa fornecedora do equipamento furtado? Terceiro, enviar cópia do contrato de locação ou cessão dessa máquina furtada para fins de fiscalização. Interessado, vereador Ednei Campos dos Santos. Assunto: requerimento número 100/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal prestar as seguintes informações. Primeiro, quando será retificado e adequada a altura das lombadas localizadas na rua São Sebastião, número 788, próximo à Igreja de São Sebastião, em frente ao número 815, bem como próximo à MF Sebastião, a MF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo. Segundo, quando será instalado o redutor de velocidade na altura do número 701 da rua São Cristóvão? Terceiro, quando serão realizados os serviços de tapa-buracos na mesma via? Quarto, quando serão instaladas e melhoradas as condições das placas de sinalização em todo o bairro? Interessado, vereador Ednei Campos dos Santos. Requerimento número 101/2015. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar quando será realizado
o desassoreamento do córrego que corta o bairro dos Pintos, conforme solicitado pelo ofício UMAP número 05/2015, protocolado em 8 de junho de 2015. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 031/2015. Assunto: balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente ao mês de julho de 2015, através de mídia digital. Autoria do Poder Executivo. Relator, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Senhor Presidente, examinando os balancetes financeiros supra, verificamos que é indispensável aguardar a manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitirmos o nosso parecer final e conclusivo. Eis o parecer. Sala das Comissões, em 23 de setembro de 2015. Relator, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 23 de setembro de 2015. Presidente, vereador Francisco Marcelo de Moraes Correia. Secretário, vereador Ednei Campos dos Santos. Membro, vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Ofício 028/2015, MLI 11, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, apresentando informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias e programações e execuções financeiras, solicitando ainda considerar tais informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da gestão fiscal. Ofício 1506/2015, do Ministério Público do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da ata da reunião realizada com o DAE e representantes dos sindicatos rurais de Mogi das Cruzes e Suzano, no dia 18 de setembro, para a ciência e adoção das medidas que entender pertinentes, no sentido de dar a maior publicidade possível para a conscientização dos agricultores sediados na região do Alto Tietê, a fim de que, no prazo de 90 dias, procure os escritórios da E, especificados na referida ata, visando a regularização, mediante atos declaratórios das captações de águas utilizadas ao desempenho de suas atividades. Ofício 4025/2015, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de peças do Balanço Geral do Consórcio Intermunicipal para Aterros Sanitários, CIPAS, referente ao exercício de 2010, nos termos da sentença publicada no Diário Oficial do Estado em 7 de novembro de 2014, e alerta que o decidido não é suscetível de revisão por este Legislativo. Ofício 023 DG GP/2015, da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, convidando os membros desse Legislativo para a palestra Novas Regras nas Eleições de 2016, a ser ministrada pelos doutores Leonardo Freire e Arthur Rolo, no dia 8 de outubro, às 10 horas, naquela Casa de Leis. Comunicado da Casa Civil, FUMEF. Com referência à liberação de crédito no valor de R$ 833.504,29 para a pavimentação e recapeamento em diversas vias do município.
Terminada a leitura, concedo a palavra aos nobres edis inscritos. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Leles. Dando prosseguimento, está com a palavra o nobre vereador Ednei. Aceito a palavra. Boa noite, senhor presidente, vereadora Deise, vereadora Sandra, demais vereadores, munícipes aqui presentes, os que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, essa noite eu trago 2 requerimentos, um deles de número 100, onde eu solicito ao Executivo Municipal que informe quando serão realizados trabalhos de retificação da altura das lombadas da rua São Sebastião. E também do número, rua São Sebastião, número 815, 788 e próximo ao MF Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo. Bem como a instalação de um redutor de velocidade na rua São Cristóvão, número 701, e também a instalação e melhorias das condições das placas de sinalização em todo o bairro de Fartura. Senhor presidente, esse requerimento que trago essa noite se deu devido ao motivo que no mês de março desse ano, 2015, eu recebi um ofício da Associação de Bairro do Fartura solicitando tais melhorias. Ainda no mês de março, eu encaminhei uma indicação ao Executivo Municipal, juntamente com a cópia dessa solicitação da Associação de Bairro, e até o momento não houve resposta, nem mesmo atendimento da solicitação feita através da indicação. Então hoje eu encaminho ao Executivo que ele responda quando serão realizados os trabalhos que são solicitados pela população, já que através da indicação não houve frutos, que ele possa, através agora do requerimento, onde ele tem que ter um prazo para responder, e possa responder a contento e informar quando será realizado tais benfeitorias. Visto que na época se cogitava que o município iria executar vários trabalhos de tapa-buracos na cidade, que ia comprar massa asfáltica, então acredito que se isso ocorreu, que poderia ter executado tais obras. Outro requerimento, senhor presidente, também em atendimento a uma solicitação de associação de bairro, do bairro dos Pintos. O município tem desenvolvido no bairro, tem tentado implantar, um programa de preservação ambiental, em parceria com a TNC, com o governo do estado e município. Ocorre que no ano de 2010, nesse bairro, houve uma chuva muito forte e o córrego que corta o bairro transbordou, chegando até a invadir algumas casas próximas ao córrego. E agora, com esse programa da Prefeitura Municipal, onde será recuperada todas as margens do córrego, do referido córrego e de outras áreas das propriedades vizinhas, o que a população questiona? A partir do momento que essas árvores forem plantadas próximas à margem do córrego, não se poderá mais entrar com maquinário para ser feito o desassoreamento do córrego. Então, através do ofício MAP, eles solicitam ao Executivo Municipal que providencie, antes da plantação, antes do plantio das árvores, que seja providenciado o desassoreamento do córrego, porque não mais poderá ser feito a partir de executado o trabalho. Esse ofício da UMAP foi protocolado no mês de junho, também no Executivo, na Prefeitura Municipal, e até o dia 30 não havia resposta. Nem tampouco no setor de protocolo, muito menos para a Associação de Bairros. Então, através desse requerimento, eu solicito ao prefeito que informe se vai realizar ou não esse desassoreamento, e, em caso positivo, que já nos passe a data, porque a empresa encarregada do plantio já está fazendo o levantamento das áreas. Em breve vai começar o plantio e aí não vai poder mais se mexer nas propriedades. Essa noite o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Christian. Aceita a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais munícipes aqui presentes. Senhor presidente, eu, juntamente com o vereador Mário, nós protocolamos um requerimento 099, com referência, após nós estarmos fazendo uma revisão nos gastos com referência ao mês de julho, agora de 2015, da Prefeitura Municipal. Nós pudemos observar que a Prefeitura Municipal está pagando um valor de R$ 30.900 com referência ao furto de uma pá carregadeira e demais equipamentos que estavam prestando serviços na cidade de Biritiba-Mirim, lá no aterro sanitário. É de conhecimento que esse aterro sanitário, na cidade de Biritiba-Mirim, os cuidados com o aterro sanitário, os devidos cuidados que ainda tem que ser tomado, devido à degradação ambiental, o chorume que é produzido naquele aterro, é de responsabilidade também da Prefeitura Municipal de Salesópolis. Agora, o requerimento, o que nós queremos saber? Nós queremos a cópia do contrato de locação ou de cessão dessa máquina e demais equipamentos furtados nesse aterro sanitário lá em Biritiba-Mirim. Por quê? Porque eu, especialmente, não acho justo nós, munícipes, pagarmos por uma máquina furtada no aterro sanitário lá em Biritiba-Mirim. Será que nesse aterro a Prefeitura não tem que manter um vigia, um guarda, ou alguém que tome conta desses equipamentos da Prefeitura? Será que essa máquina, essa pá carregadeira e demais, e um outro veículo também que foi furtado, será que esses veículos não teriam que ter seguro? Se tinha seguro, a competência desse seguro é de quem? É da Codasp, que era a proprietária dessa máquina? É da Prefeitura Municipal de Salesópolis? Ou é das duas prefeituras, de Salesópolis e Biritiba-Mirim? Nós estamos pedindo esclarecimentos através desse requerimento, para nós termos essa resposta, irmãos, para poder até prestar conta para a população, os quais nos indagam na rua, sobre essas prestações de contas que está no portal da transparência também da Prefeitura Municipal. Então é isso que nós pedimos. Pedimos através de requerimento, para que venha através de documentação, para que nós possamos prestar os devidos esclarecimentos à população de Salesópolis. Ainda mais hoje, nesse tempo de crise, nesse tempo de contenção de gastos, que teremos que dar uma atenção maior. Então nós queremos saber se essa máquina tinha seguro ou não, e de quem é a responsabilidade desse seguro. E se naquele aterro sanitário, se tinha ou se não tinha vigilante da Prefeitura naquele local. Então tem que ser apurada as responsabilidades, porque não é justo nós pagarmos R$ 30.900 por uma máquina que é da empresa Codasp e pagarmos isso em 10 vezes. Então, é esse o motivo de nós estarmos solicitando esclarecimentos. O requerimento 0100, o requerimento 100, senhor presidente, se me permita, do nobre vereador Ednei, ele solicita alguns esclarecimentos até a retificação e adequação das lombadas existentes no bairro do Fartura. O bairro do Fartura, na época de campanha, é um bairro lembrado por todos os prefeitos, por todos os candidatos. E com o prefeito Rafael não foi diferente. Esta lombada é desde outra gestão. Essas lombadas estão fora das normas da legislação de trânsito. Ela já vem desde outra gestão.
E foi uma das promessas do prefeito municipal. Por quê? Porque é alvo de reclamação pelos moradores e pelos usuários da via, devido à altura dessa lombada. Está danificando os escapamentos, os veículos de quem trafegam por aquele local. Agora, o bairro do Fartura não é só isso, senhor prefeito, ou a pasta competente. Nós queremos o reconhecimento do Poder Executivo com o nosso bairro do Fartura. E nós queremos que os moradores do bairro do Fartura se atentem. Porque desde o início da gestão, todos os vereadores, e vou destacar hoje, eu e o nobre vereador, Vossa Excelência, vereador Mário, nós cobramos, indicamos, estamos fazendo requerimentos ao senhor prefeito, devido a vários serviços públicos que são necessários serem feitos no bairro do Fartura. Essa lombada é uma, lombada de frente ao abrigo dos menores, e dentre muitas outras. A tubulação que capta águas pluviais da casa do senhor Vando, ali na rua São Sebastião, e limpeza do córrego e diversos setores. Pedimos uma atenção especial com o bairro do Fartura, assim como os demais bairros. Mas hoje, em destaque, através do requerimento 0100, o bairro do Fartura. Queremos só que o prefeito faça uma visita ao bairro do Fartura, assim como todos os outros bairros do município, para ver, hoje, novamente eu falo, em questão o bairro do Fartura, para ver todas as prioridades. Não precisa sair perguntando, senhor prefeito. É só pegar o carro e fazer uma visita no bairro Fartura que vai ver todas as prioridades do bairro. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada, na presente dia, passaremos então à explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra a nobre vereadora Deise. Boa noite a todos. Senhor presidente, vereadores, vereadora Sandra, munícipes aqui presentes. Ontem, na parte da manhã, quando eu fui votar para os novos conselheiros do Conselho Tutelar, para o pleito de 2016 a 2020, naquele momento, eu vi uma lição de cidadania aqui em nossa cidade. 674 pessoas, às 17 horas, quando foi fechada a urna, tinham ido lá votar. O que eu posso dizer é parabéns para todos que participaram. Parabéns aos novos conselheiros, Raí, Angélica, Fernando, Eliane e Luceli. Desejo a todos sucesso em suas atividades. Essa atividade difícil, mas de uma grande esperança. É uma grande esperança porque nós estamos convivendo com crianças e adolescentes. Então, eu acho que com tantos problemas que a gente está passando, a gente tem que apoiar essas crianças, esses adolescentes de nossa cidade, com garra e dedicação. Outro assunto, senhor presidente, é sobre a iluminação pública de nossa cidade. Esses dias que choveram, eu tive várias reclamações aqui da nossa cidade sobre a iluminação pública. O que está acontecendo? Todas as vezes que chove, um pouco que chove, apaga as luzes dos postes das iluminações públicas da cidade. Então você vê vários pontos sem luz. E no sábado, um município me procurou e falou que na rua Sebastião Nepomuceno, no bairro do Totozinho Cardoso, próximo ali ao supermercado Okamura, tem 2 postes que estão sem luz e tem um buraco próximo. Então, se for à noite, que
acontece, lógico, né, que a gente observa à noite que está sem luz nos postes, que se tiver, tem que tomar um cuidado muito grande se estiver chovendo, porque a escuridão de 2 postes dá uma escuridão muito grande, um espaço muito grande. Então, verificar isso. E também, na Avenida Victor Hugo, a gente vê vários pontos. É um poste sim, um poste não, sem iluminação. Então, eu gostaria que pedisse para Bandeirantes verificar o que está acontecendo, porque agora com essa mudança de temperatura, com as chuvas que estão vindo agora nessa época, então ia ficar muito ruim. Era só isso que eu tinha a dizer. Meu muito obrigada. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Marcelo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem nos assiste pela internet e também aos munícipes aqui presentes. Na explicação pessoal, eu quero elencar alguns pontos que acho de grande importância, não só para nós vereadores, mas principalmente para a população. Quero falar aqui do caso da nossa Santa Casa de Salesópolis. Santa Casa fechou, todos nós sabemos, reabriu após 10 dias, e até agora, eu acho que essa Casa de Leis não recebeu nenhum documento, eu acho, do plano que vai ser feito com a Santa Casa. Sabemos também que até o momento não chegou nenhum recurso para a Santa Casa. Sabemos também que do jeito que estava a Santa Casa continua. Falo isso por quê? Vá que amanhã ou depois o executivo, a diretoria da Santa Casa, em reunião, vão lá e fecham a Santa Casa novamente. Porque até agora nenhum dinheiro veio para a Santa Casa. Igual já falei aqui numa sessão, o único deputado que mandou um recurso para a Santa Casa em torno de 170 mil reais foi o deputado Gondim, que também até agora o governador não liberou esse dinheiro. Ele fez uma emenda parlamentar e até o momento esse dinheiro não chegou. A minha preocupação é até quando a Santa Casa irá tocar do jeito que está. Só para deixar registrado, a Santa Casa conta com aproximadamente 49 funcionários, uma folha de pagamento bruto em torno de 87 mil reais e a despesa com folha de pagamento líquido em torno de 70 mil reais. Então, para vocês verem o tamanho da despesa somente com folha de pagamento. Fora isso, a contratação da empresa do Dr. Humberto, que paga por mês 142 mil reais. Contrato esse que foi feito um aditamento agora no mês de março, até 29 de fevereiro de 2016. Eu acho que até agora não vi nada da Santa Casa, nenhuma medida da diretoria, nenhuma medida da Secretaria da Saúde, do prefeito, o que vai ser feito com a Santa Casa. Do mesmo jeito que fecharam dias atrás, eu acho que do jeito que está, vai acontecer novamente. Então, este vereador não tem nenhum conhecimento de qual medida foi ou está sendo tomada. A minha preocupação é que não feche a Santa Casa, mas medidas têm que ser tomadas. Uma outra coisa que eu quero aqui falar, voltando, até porque foi feito um requerimento pelo nobre vereador, que me permita citar, vereador Idinei, solicitando várias informações
para o conhecimento de nós, vereadores. E também eu quero aqui falar, não só da saúde, mas também, até me permite, senhor presidente, foi falado de um documento do FUMEF, liberando um recurso para a pavimentação. Eu acho que não é matéria aqui de explicação pessoal, mas eu quero ser bem breve, porque a cobrança está sendo demais. Eu acho que todos nós, vereadores, estamos sendo cobrados pelaquela Avenida Nova, ali em frente ao Hélio, em frente ao Camargão, e principalmente a Sebastião Nepomuceno da Silva. Eu acho que agora, com esse ofício que veio aí, vai poder concluir aquela obra. Principalmente aquela calçada ali, que ontem mesmo, no final da tarde, uma senhora caiu ali, porque eles mexeram na calçada e deixaram todo lá daquele jeito. Então eu acho que agora, com esse documento, espero que conclua aquela pavimentação. Também eu quero aqui falar da eleição que ocorreu no dia de ontem para os conselheiros tutelares para a gestão 2016-2020. Eu acho que lá tinham pessoas totalmente capacitadas, até porque elas passaram por uma avaliação, não foi por nenhuma indicação, foi uma avaliação, e a última etapa era a votação. Então eu quero aqui desejar os meus parabéns a todos os participantes, apenas que são 5 conselheiros, como foi falado aqui pela vereadora que me antecedeu, que foram o senhor Raí, a Angélica, o Fernando, Eliane e a Lucilene. E os outros suplentes que ficaram a Tatiana, a Renata Aparecida, Isabelle e a Claudete. Eu acho que mostrou que o Conselho Tutelar do nosso município é uma coisa séria. Tanto, para vocês terem uma ideia, da quantidade de pessoas participantes na votação, em torno de 674 comparecimentos. Votação essa espontânea, não tem a obrigatoriedade de lá estar, mas já quero aqui desejar a todos os meus parabéns. E também quero aqui parabenizar o circuito de corrida de rua Oscar Calçados, no qual o senhor Osni, na categoria 45-49 anos, foi o campeão. Em terceiro colocado foi o Oswaldinho, na prova de 10 quilômetros. Então aqui meus parabéns ao senhor Osni, ao senhor Oswaldo. Também na categoria 50 anos, 54 anos, o Sebastião, o Tião, conhecido de todos, ficou em 4º lugar. E nosso colega Zé Maria, na categoria geral, 5 quilômetros, pegou a 17ª colocação, sendo que haviam nessa categoria algo em torno de 430 participantes. Então eu quero aqui desejar a todos esses nossos salesopolenses que lá estavam representando nossa cidade, os meus parabéns. Eu acho que não só desse vereador, mas de toda a Câmara Municipal. E também, agora no próximo dia 13, será comemorado o Dia do Professor em nosso município. Comemoração essa que já vem de longa data, até foi do nobre vereador Leles que fez esse projeto para comemorar o Dia do Professor. Eu acho, vou até elaborar amanhã, se possível, um anteprojeto com o advogado dessa casa, para que a gente valorize o professor e dê um ponto facultativo no Dia do Professor, dia 15 de outubro. Que professores esses do nosso município são ótimos professores, diretores. Eu acho que nada melhor do que o prefeito
Eu acho que esse é um projeto que o executivo não pode partir aqui da Câmara Municipal, mas irei fazer esse anteprojeto sugerindo ao senhor prefeito municipal que mande para essa Casa de Leis um projeto para que no dia 15 de outubro seja feriado a partir do ano que vem, porque esse ano já não vai dar mais tempo, que seja feriado no dia do professor. E também, para encerrar, eu acho que na última quinta-feira o governador sancionou a tão e aguardada lei específica. Não pude estar presente, mas acho que outros vereadores que aqui irão se utilizar da tribuna poderão explanar de uma melhor forma, mas é uma lei que, independente do prefeito que aqui está, mas muitos, há longo tempo, estão buscando a aprovação dessa lei. É uma luta que já vem de muitos e muitos anos. Também não podemos nos esquecer dos deputados da região que primeiramente aprovaram, deputado André do Prado, deputado Luiz Carlos Gondim, deputado Estevão Galvão e outros deputados que aprovaram essa lei na Assembleia e que posteriormente foi para o governador sancionar. Eu acho que essa lei irá ajudar e muito. Não será a salvação do nosso município, mas muita coisa poderá melhorar em nossa cidade. Muitos bairros, loteamentos irregulares, poderão receber benfeitorias. Isso é uma coisa que é aguardada durante muitos e muitos anos. Igual já falei numa outra sessão, eu acho que o que é verdade tem que ser dito. Um grande trabalho feito pela Solange Vu, na função de secretária de Meio Ambiente. Também não podemos esquecer do Danilo Faria, um rapaz que ajudou e muito também, e também o prefeito. O que é verdade, eu acho que ele é conhecedor dessa parte de meio ambiente, eu não conheço tanto. É uma luta que ele batalhou, só que sozinho também não se conseguia nada. Eu acho que foi um esforço de todos e com certeza tem o seu mérito. Então eu quero aqui desejar os parabéns, que se Deus quiser, agora, logo, nossa cidade poderá ter dias melhores. Lei essa que muitos e muitos não se acreditavam que um dia iria sair. Mas, graças a Deus, antes tarde do que nunca. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Meu muito obrigado. Dando prosseguimento, está com a palavra a nova vereadora Sandra de Assis. Senhor presidente, novos vereadores, vereadora Deise, os munícipes aqui presentes, qual o cumprimento em nome do pessoal lá do Bragança, seu Valdir, Carlão, Célio, que é do Remédio, e o Edilson também do Bragança. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e o pessoal também, as famílias, os jovens, os trabalhadores que nos assistem pela internet. Bom, não poderia também falar sobre a eleição do Conselho Tutelar, até pelo fato de ter sido conselheira tutelar por 6 anos, né? Ter sido eleita e reeleita conselheira tutelar. Ontem fiquei um tempo lá na frente da escola, podendo conversar com alguns conselheiros. Até falei para eles da responsabilidade que eles estavam, do encargo que eles estavam assumindo os que ganhassem. E a gente sabe, eu acho que eu mais do que ninguém, por ter feito parte do Conselho, a importância do Conselho Tutelar, infância e juventude, principalmente na cidade que bastante envolvimento com drogas, tráfico, né, ilícito de entorpecentes,
e uma cidade em que, na minha época já, 2001, 2007, período que eu trabalhei, a gente já se falava de um movimento em prol combate às drogas, e naquela época, eu até estava comentando ontem com eles lá na porta da escola, eu tive a felicidade, o prazer de trabalhar com a doutora Cláudia, que era uma juíza que ela dava toda a credibilidade, todo o apoio ao conselho, e falei para os conselheiros, ainda não sabia quem ia ser os eleitos, mas tinha lá acho que uns 5 ou 6 na porta do colégio, que os que fossem eleitos também estavam sendo abençoados, porque vão pegar o doutor Alexandre, que é um juiz com o mesmo perfil, com a mesma dinâmica de trabalho que tinha a doutora Cláudia, que é um juiz que, mesmo com toda a imparcialidade que o cargo da magistratura impõe, não tem medo de se arriscar e se envolver na sociedade local, onde ele vai ter que julgar os processos. E aí, parabenizar, então, o Raí Marcondes, parente aqui do Mário, não é, Mário? Seu parente? Parabéns, sobrinho, né? Então, o Raí Marcondes, a Angélica Fernandes, o Fernando de Mello, que é o Fernandinho, a Eliane Aleixo, pessoal do escoteiro, né? Trabalha lá, faz um trabalho com o escoteiro, e a Juscelene Regina, que é esposa do Maurício, que é funcionário, motorista da prefeitura. Parabenizar, então, os 5 aí conselheiros que vão ter uma tarefa de muita responsabilidade de atendimento à criança e ao adolescente, mas terão, com certeza, o respaldo do doutor Alexandre, como já, não sendo repetitiva, mas que tem o mesmo perfil que a doutora Cláudia tinha, a doutora Cláudia Vilibor Breda, no qual eu tive a felicidade, o prazer de trabalhar com ela, e grande parte da minha bagagem, tanto ela técnica como seja na vida, eu tenho o respaldo dela, porque continua sendo a minha amiga ainda. Hoje ela está na 2ª vara criminal de Santa Isabel, a gente ainda tem contato, ficamos amigas, e foi uma juíza que marcou a cidade pelo seu envolvimento na sociedade, que é o que eu acho que vai acontecer também com o doutor Alexandre, já está acontecendo, que é um juiz com perfil diferente, mais social, mais voltado à população. No mais, para finalizar, parabenizar os eventos que teve aí no final de semana, o pessoal da Barra fez um evento lá maravilhoso, parabenizar também o pessoal da sociedade, que iniciou aí a 2ª Copa Rio-Tietê. Tive presente ontem lá no início do torneio. Não poderia estar presente, até porque a taça, o troféu, vai ser em homenagem ao meu nome. Então, não poderia estar presente. Aproveitar para agradecer a todos, Paulinho, Fabrício, Amadeu, o G, professor G, qual eu agradeço toda a diretoria da sociedade, que é um patrimônio histórico de Salesópolis. Do mais, é só isso mesmo, e agradecer. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Sérgio dos Santos. Senhor presidente, membro da mesa, vereadores, vereadoras e munícipe aqui presente. Eu gostaria de falar também um pouco aqui sobre a saúde, que infelizmente eu não pude estar presente, nem o Mário também não pôde estar presente, nesse compromisso, né? Conforme consta nos jornais, eu e os vereadores aí, o Paulo, o Ednei, Paulinho, Claudinei. Na verdade, essa lei específica é de todos nós, né? Todos os vereadores, não é porque que não foi no dia da assinatura, mas felizmente, outras ocasiões estavam todos presentes. Então, nós temos que falar o nome de todos nós, né? Essa lei específica aqui. Eu gostaria de falar sobre a Santa Casa, que está passando por dificuldade, por saúde, material de limpeza, gel, papel, toalha para a maca, e além
dos remédios está faltando. Inclusive, já fiz uma proposição aqui nessa Casa de Lei para repassar pelo menos 50% que é arrecada da quinta-feira do mês para compra de remédio. E eu estou vendo que isso não está acontecendo, que a reclamação é tanta. E na verdade, quem procura mesmo a Santa Casa, a Boa Saúde, são o pessoal que realmente precisam mesmo. Então não pode faltar um remédio na Santa Casa, não pode faltar um remédio no Posto de Saúde, senhor prefeito. Então vamos dar um jeito de comprar esses remédios aí. Eu não podia deixar aqui também de falar da lei específica. Que há muito tempo a gente vem lutando por essa lei e graças a Deus o governador sancionou a lei. Eu podia aqui também deixar de agradecer aqui os deputados da região, que estavam lá, deputado Gondim, deputado André do Prado, deputado Estevo, o Marco Damasio, esse da região, e os demais deputados que a gente não conhece, né, que ajudou a aprovar a lei. E também não podia deixar aqui, até de enaltecer aqui, o senhor prefeito, que justamente o governador lá, no discurso do governador, falou lá, que a maior luta foi do prefeito, que o prefeito que empenhou, junto aos deputados, os secretários, para essa lei específica que foi aprovada. Então a gente também não pode esquecer os méritos do seu prefeito, que quando ele tem que criticar, a gente critica. Eu sou um crítico aqui, mas quando tem de falar bem, tem que falar bem também. Né? Que isso foi palavra do governador, não foi minha palavra, ele falou lá do seu prefeito, elogiou o seu prefeito nessa lei específica aqui. Então, até o seu prefeito fez o discurso lá, né? Então, graças a Deus saiu. A gente já agora, logo a gente já pode avisar o pessoal do bairro de Fartura que não tem água, que agora vai passar a ter água, né? Que vai poder fazer as ligações, que a lei já foi aprovada. Então, acho que vai regularizar muitas e muitas ruas aqui, muitos bairros, sobre a água, luz, tantas coisas. E aqui também, eu não poderia aqui também deixar de parabenizar o Conselho Tutelar que está trabalhando em nome do senhor Rosman. Eu quero parabenizar e cumprimentar todos aqueles que prestaram bom serviço no Conselho Tutelar. Porque, na verdade, o Conselheiro Tutelar é um trabalho do dia a dia, não tem dia, não tem hora, é à noite, está chovendo, é qualquer hora. Sendo acionado, tem que estar lá. Então, também nós não podemos esquecer desses que prestaram um ótimo serviço para a nossa população. E também parabenizar aqueles conselheiros que foram eleitos, conforme foi dito aqui. O senhor Raí, o senhor Fernando de Melo, Angélica, Eliane Rosendo, a Juscelene e as suplentes, Tatiane, Renata Ferreira, Renata Aparecida, Isabelle e a Claudete de Melo. Porque quero parabenizar os 10. Porque, na verdade, esses suplentes, se acontecer alguma coisa, uma desistência, imediatamente eles serão chamados. É conforme diz o Exército, né? Não é porque você é dispensado que você pode ser chamado a qualquer momento. Então, quero parabenizar a todos eles. E também aqui, eu não poderia deixar de falar também aqui, a reclamação total em todos os bairros. Não só o bairro Talzinho Cardoso, o bairro do Fartura, sobre as lâmpadas queimadas. Tem muitas e muitas lâmpadas queimadas. Tem que tomar uma providência, senhor presidente, nesse sentido. Com muitos pontos escuros. Então, vamos cobrar o seu prefeito para que acione aí, por enquanto, a Bandeirante, para resolver o problema da população. É isso que precisa. Eu quero aqui também deixar aqui, até parabenizar aqui o nosso vereador Ednei, sobre o requerimento que ele fez, nós podemos também fazer. Eu vou começar a fazer também os requerimentos. Quantas indicações nós fizemos para o seu prefeito, até agora não fomos atendidos. Eu vou fazer requerimentos cobrando. Porque, na verdade, o povo cobra de novo, vereador, você pediu uma lombada lá, até agora não saiu. Você pediu uma melhoria, até agora não saiu. Então, agora, vou fazer requerimento também, saber o porquê que não está sendo feito.
Aqui queria até deixar um recado no Departamento do Bragança aqui, que eu tive a reclamação aqui, é sobre os pneus jogados numa área lá do DAE. Fui tomar as providências, conversei com outro lá, e hoje eu tive notícia, seu Valdir, hoje eu tive notícia sobre os pneus. Diz que foi feito BO lá na delegacia de Mogi, lá no meio ambiente, diz que já estão para resolver esse problema dos pneus. E o que eu agradeço ao senhor presidente, é só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Leles. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, saúdo as nossas companheiras, professora Deise, doutora Sandra, senhores munícipes presentes, a todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer um minuto de silêncio aos companheiros vereadores sobre o falecimento da minha mãe. E gostaria também, em explicação pessoal, comentar sobre a vinda do governador para Salesópolis. Meus senhores, os senhores prestaram atenção em quantas vezes foram marcados e remarcados a vinda do senhor governador para Salesópolis? E o senhor sabe por que foi cancelado todas essas dois encontros para Salesópolis? Como que Salesópolis vai receber um governador com aquele portal vergonhoso, aquela obra, início tal data, término tal data, e lá aquela sujeira na entrada da cidade? Como é que o governador vem no nosso município com o bairro do Totozinho Cardoso abandonado, uma sujeira, aquelas ruas, obras mal começadas, já desperdiçando dinheiro público devido a essas chuvas, dias já dando problema? Como é que nós vamos receber o governador com a cidade suja? Os senhores prestaram atenção, nós íamos nos envergonhar muito se o governador viesse a Salesópolis e vesse como está abandonada a nossa cidade, como é mal administrado o dinheiro que é mandado pelo governo do Estado, como é mal administrado o dinheiro que é mandado pelo governo federal. A própria assessoria do governador não deixou ele vir aqui se queimar, não. Porque o governador em Salesópolis, ele ia se queimar. Nós não tivemos uma obra para inaugurar. Só para ele vir assinar a lei específica, que é muito pouco, diante de obras paradas e paralisadas no nosso município. Para ele vir assinar uma lei específica com a Santa Casa, nesse caos, como disse os nobres vereadores, faltando remédio, faltando papel higiênico, produtos de limpeza. E os servidores que lá se encontram lutando, porque a minha mãe esteve lá e eu não tenho o que reclamar, foi muito bem atendida pelos médicos, pelos funcionários, não tenho o que reclamar. Foi feito o possível. Mas como que nós vamos receber o governador no caos em que a cidade se encontra? Nós, na história de Salesópolis, nós nunca passamos um vexame tão grande desse. Sempre a cidade, ao receber as autoridades, ela se preparava para receber as autoridades. Porque os visitantes têm que ser com honraria. Todos aqueles que nos ajudam têm que ser com honraria, com carinho, com agradecimento.
E a nossa cidade, a sorte que a nossa cidade é uma cidade pacata, povo pacífico. Mas se o governador tivesse qualquer outra cidade, no caos em que Salesópolis se encontra, ia ser um tumulto, uma vergonha. Eu não poderia deixar disso a dizer. A lei específica, ela é importante para todos nós. E eu mesmo muitas vezes vim nessa tribuna criticar a oposição. Isso é papel da oposição. O trabalho inicia. Se todo mundo, vamos fazer, vai fazer. Muitos desistem no meio do caminho. Mas se a oposição chama na vergonha, chama na responsabilidade, isso mexe com o brio dos dirigentes do município. E isso nós fizemos. A oposição fez esse papel. Ela mexeu com o brio. Nas reuniões que nós participamos, o Totalzinho Cardoso, nós mexemos com o brio. E saibam os senhores, todos nós somos merecedores desse mérito da lei específica. Mas ela já vinha arrastando há muitos anos. Mas o que mexeu ainda mais, que chegou ao governo do Estado, que chegou nos nossos representantes deputados, foi as multas da Polícia Ambiental. Pegando aquela senhora simples com mais de 80 anos na sua casa, aquela casa lá que foi construída, que a prefeitura não fiscalizou, foi juntando toda a população. Falava-se em demolir a cidade e construir uma cidade em outro lugar. O Ministério Público questionou: temos que derrubar aquela cidade e fazer outra cidade em outro lugar, porque a lei não permite. E tudo isso é que chegou a sensibilizar os nossos representantes. O governador, se não houvesse essa manifestação do povo, esse sofrimento do povo, não sensibilizaria o governo do Estado e nem os nossos representantes, ou até mesmo nós, vereadores. Então o povo de Salesópolis também é merecedor, trabalhou muito, sofreu muito para essa lei específica. Nesse período em que o governador estava para vir para Salesópolis, na avenida, a Bandeirante abriu 2 buracos para colocar poste e deixou os 2 buracos abertos. Cadê a fiscalização do município? Vários postes na avenida. E se uma pessoa cai no buraco, ficou a semana inteira, o final da semana inteira, os buracos abertos. A nossa cidade não estava em condições de receber uma autoridade a nível de governo do Estado de São Paulo. Infelizmente. Quero também cumprimentar os novos conselheiros do nosso município. Quero cumprimentar todos, os 8 candidatos, os 8 munícipes e moças, rapazes que participaram. São 10 munícipes que participaram. Todos eles são merecedores. Todos eles prestaram um concurso e passaram no concurso. O mérito é passar no concurso. Todos eles são pessoas capacitadas, competentes para assumir esse cargo. Mas, conforme a legislação, tem que ser escolhido através do voto, através da escolha popular, na democracia. Então, foi escolhido o jovem Raí, o Fernando, jovem, Angélica, Eliana, Jusilene.
quero dizer a todos os conselheiros eleitos que foi importante a gente ter representações jovens no Conselho Tutelar. Porque a facilidade de comunicação dos jovens com as pessoas também no mesmo nível de idade de todos eles é muito importante para nós. Existe na juventude de hoje um problema muito sério, é que uma faixa de idade um pouco superior dos jovens torna-se difícil o diálogo com jovens e adolescentes. Sabemos que é uma responsabilidade muito grande, mas sabemos que todos eles são competentes e são capazes, porque eles provaram isso num concurso e foi escolhidos esses 10. E esses 5 foram eleitos, as nossas homenagens. E outra, nós colocamos esta casa, que se permitam os novos vereadores, também à disposição para colaborar no que for possível com o trabalho desses jovens. Obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Cristian. Boa noite novamente, senhor presidente, a todos os vereadores, munícipes aqui presentes, senhora Eliana, né, que está aqui presente, no qual eu já quero iniciar falando que eu já deveria ter falado em outras sessões, mas não tive a oportunidade, de agradecer o retorno do PROED, do Programa de Resistência às Drogas e à Violência, das escolas municipais do município. E uma das pessoas que colaborou muito com o retorno do PROED, além do nosso trabalho aqui da Câmara, dos requerimentos que eu fiz aqui nesta casa, de todos nós vereadores, uma das colaboradoras é a senhora Eliana, a qual fez um abaixo-assinado, e o qual eu pude encabeçar esse abaixo-assinado juntamente com os demais vereadores, e o retorno do PROED nas escolas municipais se deram início agora no mês de agosto, os quais estamos sendo parabenizados, e sempre eu falo o nome da senhora. Desculpe chamar de senhora, mas é uma pessoa a qual eu respeito bastante, e me chamou com essa iniciativa de fazermos um abaixo-assinado para levarmos ao senhor prefeito municipal e ao secretário de Educação que o PROED, o Programa de Resistência às Drogas e à Violência no nosso município, de maneira alguma poderia acabar. De maneira alguma. E retornou. Então, parabéns. E parabéns, senhor prefeito, ao secretário de Educação, por ter nos ouvido as reivindicações dos pais, dos alunos e todos que querem o bem para o município. Principalmente combatendo as drogas. Eu quero também, senhor presidente, hoje eu vou iniciar falando de coisas boas, parabenizar o nosso novo cidadão salesopolense, que é o pastor Gilberto Alves de Paula, o qual foi aprovado na última sessão, o projeto de decreto legislativo número 03/2015, o qual concedeu o título de cidadão honorário ao pastor Gilberto Alves de Paula. Na semana passada, ocorreu na cidade de Mogi das Cruzes, aconteceu o 16º Congresso das Missões, onde reuniu milhares de pessoas, isso foi na semana passada, inclusive fiéis e pessoas do exterior, de outros países, e o qual foi presidido aí pelo nosso novo cidadão salesopolense, pastor Gilberto Alves de Paula, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, o qual tem 3 templos aqui no nosso município, sendo um no Jardim Nídia, um no bairro do Fartura e outro no Distrito Nossa Senhora dos Remédios. E vou levar ao senhor presidente, o pastor Gilberto Alves de Paula, que esse evento
que ele possa fazer um evento desse nível aqui no município de Salesópolis. Com as milhares de pessoas que foram na cidade de Mogi das Cruzes, os quais participaram, diversos pastores, diversos cantores gospel também, renomados, que o pastor Gilberto Alves de Paula, sendo um cidadão salesópolense, traga esse evento para o município de Salesópolis. Eu sei que no ano passado uniu algumas igrejas aqui do município de Salesópolis, igrejas evangélicas, e teve um evento gospel, um evento evangélico, aqui na Avenida do Lazer, na Avenida Nova, citada Avenida Nova. E vou pedir ao pastor presidente que, não sei se esse ano, mas que o ano que vem, que ele faça um evento desse no município de Salesópolis, onde vai alavancar o turismo, vai trazer pessoas para o nosso município, para que o nosso turismo ajude a alavancar o turismo, e para que as pessoas de outras cidades e até do exterior, eles passem a conhecer Salesópolis e passem a frequentar o município de Salesópolis. Então, quero deixar os parabéns para o pastor Gilberto Alves de Paula e toda a igreja da Assembleia de Deus aqui do município. Eu quero também parabenizar o senhor presidente, na data de ontem, domingo, dia 4 de setembro, aos policiais militares do destacamento de Salesópolis, por uma ocorrência que nos traz orgulho. Uma ocorrência que para muitos pode ser simples, devido ao baixo índice de criminalidade no município de Salesópolis, mas que é uma ocorrência onde as pessoas envolvidas estavam cometendo crime ambiental, devastando o nosso município, que é uma nova apreensão de palmito, uma carga de palmito Jussara. Todos que conhecem a nossa mata aqui no Ribeirão do Pote, bairro do Mandioquinha, sabe que a mata preservada, ou entre aspas, preservada, anos atrás já foi muito explorado o palmito Jussara daquela área. Para quem conhece aquela área sabe que era muito difícil encontrar uma árvore, um pé de palmito Jussara, porque foi devastado pelos palmiteiros. Palmiteiros que muitos vêm de cidades vizinhas para cometer uma devastação ambiental, um crime ambiental, e onde nós, munícipes, que gostamos de visitar esses locais, que é a Mata Atlântica, a mata aqui do nosso município, nós chegávamos naquele local e deparávamos com a devastação. Então, 15 dias atrás, a Polícia Militar já fez uma apreensão de uma carga de palmito, e na data de ontem, após eu receber uma denúncia de um munícipe, de um cidadão, eu fiz contato com o Cabo Noel, aqui da Polícia Militar, destacamento de Salesópolis, e o qual se prontificou de imediato em atender as nossas reivindicações, que é minha, do cidadão salesópolense, o qual denunciou, montou um cerco e fez a apreensão de um veículo Kombi, da cor branca, carregada com palmito Jussara. Então, para muitos, uma ocorrência pequena, mas para a nossa cidade, que tem um baixo índice de criminalidade, nós temos que dar os parabéns. Porque não está onerando o bolso de cidadão salesópolense. O Cabo Noel e o Soldado Freire está contribuindo com os munícipes salesópolenses, tirando esses criminais, esses marginais que vêm para o nosso município para cometer crime. Seja ele crime ambiental, seja ele crime contra a vida. Mas o Cabo Noel e o Soldado Freire ontem deu um exemplo de parceria do cidadão, parceria do legislativo, o qual eu estava presente, e da parceria com a Polícia Militar. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos. Parceria, trabalhar em conjunto, se tem que fazer as orientações, que façam, mas o que nós queremos é isso, é combate à criminalidade e combater aquele que não está preocupado com o município. Então, deixar meus parabéns à Polícia Militar, em especial ao Cabo Noel e ao Soldado Freire,
Para encerrar, senhor presidente, só pedir para o Executivo, mas especial lá a seção de obras, que faça o patrulhamento aqui da Estrada da Barra, aproximadamente 1 quilômetro aqui da cidade, de 1 quilômetro daqui, com destino, com sentido bairro, devido às obras de pavimentação que se iniciou, que parou, inclusive, e hoje a Estrada da Barra está em péssimas condições de tráfego, muitas valetas, sem condições nenhuma. Que faça um patrulhamento para que não venha danificar os veículos que lá trafegam. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Solicito ao vice-presidente que assuma a presença para que eu possa fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Paulo Arouca. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, munícipes presentes, gostaria então de realmente participar da população, que juntamente com alguns vereadores estivemos no Palácio para que fosse realmente efetivada a nossa tão almejada lei específica. Cabe salientar que todo esse trabalho, ele vem ao longo dos anos, mas particularmente se deve ao empenho desse prefeito que está aí, que realmente se empenhou para que isso acontecesse. E deve-se muito mais também a todos os deputados da nossa região, que não mediram esforços para poder realmente acelerar a aprovação dessa lei. Gostaria também de informar que a vinda do governador aqui, ou não vinda, não foi porque Salesópolis estava suja, ou sem limpeza, ou sem pintura. Ele não veio porque a agenda dele não permitiu. Estava em um primeiro momento marcado para o horário das 15 horas, depois foi mudado para as 10 horas, e aí depois mudaram para outro dia. Mesmo porque a assinatura no Palácio foi mais por uma questão de agenda do governador. Tanto é que nós saímos de lá com a agenda dele marcada para o dia 22. Dia 22 ele vai estar aqui. E acho que não vai dar tempo de pintar a cidade, é muito pouco tempo, né? Então nós temos que esperar um pouco e fazer com que ele veja do jeito que está, porque se nós tiver que pedir ajuda, é desse jeito que nós temos que pedir ajuda. Depois de pintadinho, bonitinho, vai, aqui não precisa nada. Então nós estamos aqui para pedir, e estamos aqui para pedir para ele também uma cobrança que ele ficou lá atrás de mandar os 2 milhões para Santa Casa. Vocês talvez não se lembrem, mas eu me lembro. Acho que a maioria dos vereadores sabe disso, vereador Sérgio, vereador Paulinho, vereador Marcelo, vereador Ednei, vereador Christian, vereador Deise, vereador Mário, vereadora Sandra, vereador Leles, todo mundo está esperando esse dinheiro para ajudar a Santa Casa. Quem sabe ele vendo a nossa cidade e se sensibilizando realmente, ele abra a mão e realmente faça o despacho aqui mesmo. Bem como de outras obras que estavam pendentes aí, essa liberação aí é porque o Ministério das Cidades não liberou o dinheiro. Foi lido aqui agora, ó, durante a sessão, a liberação de 838 mil, que é da pavimentação dessas ruas que estão aí. E na semana passada, os 147.700 da Avenida Vitor Vu, que estava para ser liberado pelo Ministério das Cidades. Então existe uma nova tramitação que libera, passa para a Caixa é que vai emitir autorização para depois vir para a Prefeitura, para depois pagar o empreiteiro. E pelo que eu sei, diante até da situação que o país está atravessando, o governo federal, tanto quanto o governo estadual, dificultaram muito todos os municípios pequenos. Esse sofrimento aqui é uma questão de falta de pagar os municípios, falta de ajudar os municípios. Na realidade, nós estamos vendo aí um orçamento de 30 bilhões da presidente que ela não conseguiu explicar ainda. O tribunal vai, essa semana agora vai
questionar ou não se aprova ou não. Então, uma série de situações que recai sobre os municípios. Não é o pequenininho, são todos os municípios, no país inteiro. Com toda sinceridade. Desastrosamente dirigido por essa presidenta. Então, não é culpa dessa população, que a população é que sofre e realmente passa dificuldades para poder até sequer buscar recurso em outro lugar, porque não tem. Se eu moro aqui, eu tenho que buscar recurso aqui, tanto Santa Casa quanto iluminação pública. Iluminação pública, saibam os senhores, isso já é de conhecimento de todos os vereadores, que essa parte aí o município vai ter que arcar. Só que ele vai ter que arcar porque eles mandam para o município as competências, mas não mandam o dinheiro. A partir de amanhã, a Salesópolis vai ter que dar conta da iluminação pública. Mas qual? O governo estadual, o governo federal já mandou o dinheiro? Vai mandar? Essa competência passa a ser. Outros municípios já estão tendo que assumir. Nós estávamos aí, inclusive, nessa pendência aí, porque existe um documento que segurou as pontas, até o momento. Mas vai estourar e o município vai ter que arcar com esse compromisso e vai ter que montar uma equipe especializada para cuidar disso aí. Para troca de lâmpada ou mesmo para colocação de novas luminárias. Então, tudo isso precisa de dinheiro. E para falar a verdade, dentro do nosso município, ao longo dos anos, por não podermos fazer nada, e talvez a lei agora venha até abrir uma pequena brecha para se mudar algumas coisas, porque ela também precisa ser alterada em relação até o plano de diretor, ver o que vai se adequar, ver o que é medida que vai você poder regularizar, ver se vai poder, esses que já estão aí, vão poder regularizar essas propriedades. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com o prefeito, eles vão ter que fazer uma cartilha do que vai poder ser feito. O juiz, o próprio juiz, juntamente com a prefeitura, vão ter que fazer uma audiência pública para poder pôr a par da população, a partir de agora, o que pode e o que vai ser feito, o que nós vamos regulamentar, o que nós podemos fazer, os módulos que vão poder ser realmente definidos para aprovação concreta do uso da lei, ou seja, efetivar, ou seja, pôr em prática. Saiu do papel agora. Antes só estava no papel. Agora nós temos a lei que realmente viabiliza para que as coisas tomem um pé de legalidade, ou seja, do cidadão poder ter o seu documento legal, se ele quiser vender ou comprar, ter a sua escritura, o seu documento, se ele quiser financiar num banco. Então, ajuda e muito. Demorou muito? Demorou. Mas é a população, são os deputados, trabalho dos vereadores e do prefeito. Então, eu acho que é um outro trabalho agora a ser feito. Só para conhecimento da população, a partir de hoje, o aterrado vai fechar para início das obras. Então, algumas obras que realmente demoraram para sair, elas não demoraram para sair por falta de nós pedir. Todos os vereadores aqui correram até para os seus deputados e pediram. Demoraram para sair porque a tramitação da papelada hoje, ela está mais demorada do que qualquer outra coisa em função dos tempos. Falta de dinheiro que não chega para o município. Eu pedi, juntamente com o vereador Mário, uma reforma da escola do Jardim Lídia. Está aprovado, a verba já veio, faz 3 anos. Provavelmente agora, liberando agora essa semana a parcela pela Caixa, volta para a Prefeitura, e aí sim vai ter a liberação para que seja feito o início da obra. Então levou 3 anos. Vamos analisar aqui friamente, dentro até da velocidade que um município pode trabalhar. Isso serve de alerta para aquele que vai ser um propenso candidato a prefeito. Não pense que você vai fazer chover de um dia para o outro. Não vai chover. Porque realmente demora.
não é fácil lidar com as questões públicas, porque nem sempre acontece na hora que a gente precisa. E por falta de apertar, todos os deputados aqui, através dos seus respectivos vereadores, têm apertado. Tanto é que essa lei passou os 3 anos, num aperto aí, constante. Tivemos em São Paulo, tivemos uma série de locais, as multas que vieram, todas as situações de recurso que muita gente teve que fazer. O próprio vereador Mário teve em São Paulo, no Gaema, com os familiares e outros moradores, como outros da cidade. Então, eu acho que nós temos que nos alegrar por um momento, diante de tantas coisas ruins que acontecem pelo país afora, a gente tem que se alegrar, porque Salesópolis não foi uma lei específica para Salesópolis, foram para diversos municípios do Alto Tietê. Então, legalizar uma boa parte pode gerar uma outra situação de emprego, pode abrir uma outra frente de situações, inclusive até para agora, para casas populares. Então, existe uma série de coisas que vão acontecer. O processo, ele foi definido a partir dessa data, ou seja, da lei específica. Então, agora é um outro trabalho para se correr atrás também, nós, vereadores, atrás dos seus deputados, para a gente já conseguir viabilizar um sonho da casa própria para algumas pessoas, que vai poder ser regularizado e que vai poder se correr atrás a nível de construir. O prefeito vai ter que desapropriar a área? Vai. Então, investimentos que a gente estava esperando, não chegou nem 10% dos investimentos. Mas não chegou não por falta de pedir, porque realmente, não é que os caras estão assim, tão bom duro, é que realmente não repassaram o dinheiro. Não repassaram porque eles também estão querendo cobrar mais imposto de tudo que é lugar. E os municípios pequenininhos acabam entrando bem por causa disso. É difícil lidar. Quem assiste o jornal todo dia, se você abrir o jornal em uma hora você vai ver falando só dos problemas que a política trouxe para o país nessa gestão. Então, nós temos que realmente nos empenhar, e acredito eu que todos aqui o fizeram, mas eu não posso deixar de estar parabenizando a aprovação dessa lei. Ela talvez dê uma outra luz para que a esperança de alguns que estava perdido tenha sido, pelo menos, colocada de volta no sonho, na realidade de cada pessoa e de cada cidadão. Gostaria também de parabenizar a todos os conselheiros que realmente enfrentaram a eleição, porque é uma maneira democrática também de você ver aqueles que foram aprovados por uma questão intelectual, ou seja, dentro de uma prova, mas também a tramitação para que haja efetivação do processo depende dele correr atrás do seu voto. Então aí se une famílias, se une amigos, colegas, pessoas que acreditam naquela pessoa e veem como elas vão poder estar ajudando ao município. Desejo a todos eles um bom serviço, um bom trabalho. Sei que de imediato eles vão ter que ter uma preparação, uma orientação, porque ninguém cai de paraquedas numa profissão delicada, que é mexer com crianças, lidar com situações de risco, inclusive de perigo de droga, que a pessoa também tem que ter um preparo. Então, o próprio conselho e as demais vão estar colocando isso, um cursinho para viabilizar um entendimento desses conselheiros. No momento é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Reassuma essa presidência o vereador Paulo Arouca. Eu gostaria até, antes de finalizar, que a vereadora Deise, talvez a senhora já tinha havido um pedido, inclusive todos os demais vereadores já sabiam que haveria um pedido para que a gente estivesse marcando uma reunião com a Bandeirantes. E isso ficou definido para o dia 14, agora às 14 horas. Então essa pauta dos problemas, inclusive da falta de luz, ela já vem acontecendo. O vereador Leles, a vereadora Sandra, Mário, o vereador Marcelo, o
vereador Leidinei, vereador Ney, Paulinha, vereador Cristo, a gente sabe que todas as regiões do nosso município tiveram uma série de problemas. O cara teve localidade, ele ficou 3 dias sem luz. O vereador Sérgio também. Então, está marcado agora, para o dia 14, então se a gente puder estar na íntegra, vereador Mário, pois não. Questão de ordem. Primeiro dia da Secretaria do Estado de São Paulo e do Senado, horário É às 14 horas. Eu acho que deveria, inclusive, que a gente tivesse um bom relatório, eu falo assim, para a gente pegar se aqueles que já têm um posicionamento de bairro a bairro, para a gente pontuar, porque a gente pontuando, os caras vão ter que ir lá visitar também. Então, quem puder, vereador Lélio, vereador Sérgio, vereador Sandra, todos os vereadores, Paulinho, cada um que teve a sua reclamação, vamos pontuar para nós pegar e ter realmente um resultado meio que rápido. Porque pelo meu entendimento aqui, pelo que nós estamos sabendo, eles não estão querendo saber de nada, né? Então, é melhor a gente se precaver e vamos ver o que... Até o presente momento, essa competência é deles. Não é verdade? Certo? E acho que já foi feito até um documento aqui, se me permite dizer, que antigamente a gente tinha um atendimento aqui na localidade, correto? Que é na rua 15, ali do lado da padaria que o Mário, a gente fala padaria do Mário, mas o Mário é acionista majoritário da padaria, mas é coisa... 35, meus parabéns, Mário. Então, se a gente puder, esse documento também, que ele esteja na mão do vereador, para a gente poder ver o que o cara fala. O porquê foi retirado, lembra, Mário? Né? Bom, gostaria também de reiterar aos vereadores... Senhor presidente, questão de ordem. Inclusive, o pessoal que presta serviço aqui da cidade, transferiram para outra cidade. Isso. E trouxeram as pessoas que não têm conhecimento da área aqui da cidade. Isso está causando um mau problema. Então, é um assunto para a gente estar na reunião, pontuando na reunião. Gostaria de reiterar também aos vereadores o convite da sessão solene comemorativa do Dia dos Professores no próximo dia 13, terça-feira. Vai ser às 19 horas, na Escola Estadual Professora Olga Chacur Fará, oportunidade em que esse legislativo também estará entregando um certificado de reconhecimento público a essa escola pelos excelentes resultados obtidos no Enem de 2014. O convite é para toda a população. Então, nós, através da Beth, da Arlete e demais vereadores, nós mandamos fazer um certificado para que ficasse um evento de acordo e merecido. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Certo.